E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma personalidade muito polêmica que divide opiniões. Eu estou falando de Che, uma vida revolucionária. Nós temos aqui a biografia em quadrinhos adaptada das obras de John Lee Anderson, que é considerado o maior biógrafo do Che Guevara. É uma adaptação feita pelo mexicano José Hernández. Particularmente, eu não conhecia esse quadrinista e eu fiquei assim boquiaberto com o trabalho artístico que esse cara faz. Trata-se de uma publicação da Quadrinhos na Companhia. O formato, ele se aproxima bastante de um livro, né? A capa da edição é muito chamativa. Você tem aqui um desenho muito realista do Che Guevara. E é justamente esse estilo artístico que vocês vão encontrar dentro da publicação. Ela conta aqui, ó, com capa cartonada, orelhinhas. O papel é o offset colorido, 440 páginas ao preço de R$ 109,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui, galera, uma adaptação que é baseada em 3 livros do John Lee Anderson. São eles: O Dr. Guevara, Cuba e O Sacrifício Necessário. Temos aqui um prólogo, né, do John Lee Anderson falando, né, sobre a ideia da adaptação dos seus livros para os quadrinhos, a comunicação que ele teve com o José Hernández, né? E também a confiança que ele teve no trabalho. Olha o traço do José Hernández, né? Uma pegada realista, trazendo ali justamente as feições, tanto do Fidel Castro como do próprio Che Guevara. Obviamente, o John Lee Anderson, ele pesquisou muito para criar essas biografias relacionadas aí a este argentino revolucionário que tentou, né, colocar o socialismo não só na América Latina, mas também lá na África, tudo contra o imperialismo americano. Primeiramente, eu vou analisar o quadrinho em si, o aspecto artístico, a estruturação narrativa da história, se tem fluidez, e depois eu vou focar, né, nas questões que envolvem fatos ou lendas, o que seria boato, o que não seria, e se existe uma certa glamorização em relação à vida do Che Guevara. Bom, primeiramente falando desta obra em si, ela vai focar inicialmente ali na fase jovem adulto, né, quando o Che Guevara ele estava cursando medicina lá na Argentina. Ele inclusive consegue terminar o curso antes do tempo. Ele tinha essa sede, né, de entrar numa jornada, de buscar uma razão para a sua vida. Ele que se define como um marxista, e para isso ele acaba saindo da Argentina, vai parar lá no México, onde ele conhece o Fidel Castro, que dá esta motivação para ele, que é justamente retomar o poder lá em Cuba, onde nós tínhamos um ditador totalmente alinhado com os Estados Unidos. O pessoal, inclusive, naquela época, né, dos anos 50, falava que basicamente Cuba era o puteiro dos Estados Unidos, jogatina, cassinos, prostituição e tudo mais. Depois a história vai avançar mostrando efetivamente o Che Guevara se tornando um guerrilheiro sob o comando do Fidel Castro. Ele inclusive se torna um dos braços direitos ali, né, do Fidel. Eu falo braços porque tinha outras pessoas também muito importantes ali no alto comando, né, dessa revolução cubana. Uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é que o Che Guevara, ele realmente acreditava nos seus ideais e ele era, além de tudo, coerente, tá? Independente de você concordar, né, com os seus ideais ou não, uma coisa que é realmente um fato é que o Che Guevara acreditava no que ele lutava e ele tinha coerência. Ao contrário, por exemplo, do Fidel Castro, quando ele ascendeu o poder, conseguiu derrubar a ditadura que existia lá em Cuba, e aí, né, a gente sabe, roupinha da Nike, os charutões,
ouro, Rolex e tudo mais, né? Aos amigos do rei tudo e a população nada, né? Inclusive, essa foi uma das questões, né, que levou ali ao rompimento dessa aliança do Che Guevara com o Fidel Castro. Não que eles brigaram, mas ficou essa rusga, né? Até porque o Che Guevara não concordava com a política econômica que o Fidel Castro estava implementando lá em Cuba. E depois, na parte final, né, é mostrado quando ele sai de Cuba, ele renuncia à cidadania cubana, vai lutar lá no Congo, né, sempre com o ideal da implementação do socialismo, com grande crítica ao imperialismo americano, que obviamente tinha grande influência não só na América Latina, mas em outros países, inclusive na África, mas menos, né? Ali geralmente são os países europeus que acabam mandando, né? Vamos dizer assim. E depois ele voltando para a Bolívia, sendo preso e então sendo executado. Então tudo isso vocês vão encontrar, né, dentro da publicação Che. Então dentro desse aspecto a gente tem um trabalho realmente muito bem feito e com um trabalho artístico que, meus amigos, é sensacional. Tanto as cores como o traço, a narrativa do José Hernandes é realmente um espetáculo à parte. Você tem uma sensação que você está praticamente vendo um filme, né? Porque os personagens, eles são desenhados, e aqui eu falo personagens, mas são pessoas reais, que realmente existiram, da forma que realmente vieram ao mundo, né? Existem, obviamente, várias fotografias, vídeos, inclusive do Che Guevara falando, né, junto das Nações Unidas e tudo mais. Então, é um trabalho muito detalhista, bem minucioso, em relação aos envolvidos na Revolução Cubana. Ele trabalha também com o envelhecimento do Che Guevara, do Fidel Castro e tudo mais. E quais são os pontos negativos em relação a essa adaptação? Eu não posso dizer do livro em si, mas do que foi adaptado dentro desse quadrinho. Basicamente, nós temos alguns pontos controversos, como por exemplo, o Che Guevara, ele implorou para não ser morto ou não implorou, né? Tem ali as duas versões. Tem um relato também de que ele teria matado uma criança de 12, 13 anos a sangue frio. Também não existe algo que consiga demonstrar cabalmente que isso ocorreu. O John Lee Anderson, ele se pautou, obviamente, além de relatos, testemunhos e tudo mais, principalmente no diário do próprio Che Guevara e das cartas que ele enviava para sua mãe. Então você tem realmente fatos ali que ele está narrando do seu dia a dia, dos acontecimentos. Então você tem ali elementos de maior confiabilidade, eu diria. Só que o John Lee Anderson, eu vou falar em nome dele porque é uma adaptação da obra dele, parece que deixa de lado várias questões importantes da vida do Che Guevara, como por exemplo, relatos que estão no diário dele, ou seja, são tão confiáveis como outras passagens que estão dentro aqui, mas que não aparecem dentro da história, como os relatos de homofobia, ele não gostava de gays, como a questão envolvendo negros, ele era racista, principalmente quando ele foi lá para o Congo, né, que ele falava que o povo era preguiçoso e dentro do diário chamava eles de macacos. Isto é simplesmente ignorado, o que me leva a crer que tenta-se criar uma fantasia, né, e uma glamorização em relação às ações do Che. E eu nem estou falando na questão das vítimas inocentes que foram mortas por ele. Não dá para fechar os olhos e idealizar, dentro dessas circunstâncias, que pessoas inocentes não vão perder a vida, né? Que somente os revolucionários ou contra quem eles estão lutando vão acabar morrendo. Não é esse o ponto que eu quero abordar. Até porque, eventualmente, efeitos colaterais, ainda que obviamente seja muito triste, dentro dessa ideia de revolução, de guerra e tudo mais, vão ocorrer. Mas a questão da homofobia, do racismo, de você matar pessoas inocentes, sabendo que elas são inocentes a sangue frio, aí a gente já está levando para um lado onde nós temos os grandes monstros da humanidade, né? Como por exemplo o Pinochet,
né? Tá até aqui, ó, o fantasma de Pinochet, para quem não sabe, foi o ditador chileno, um dos mais cruéis de toda a história. Eu, inclusive, resenhei recentemente A Menina Comunista e o Menino Guerrilheiro, da Maria Giuffra, né, um quadrinho argentino, apontando todos os horrores, né, da ditadura militar argentina no testemunho de crianças, para vocês verem a barbaridade. E qualquer pessoa normal concorda que é um absurdo, que é algo insano. Mas quando se trata de Che Guevara, aí começa com, não é bem assim, tem todo um contexto. Olha, naquela época, a ideia dos homossexuais não era bem vista por ninguém, a questão do racismo também era forte, as coisas foram se amenizando, a gente não pode tirar as coisas de contexto. E essas mesmas pessoas que passam pano, que justificam, que tentam tirar coelho da cartola, não, tem que entender o contexto, não pode tirar da época temporal, são as mesmas que vão lá falar que a obra do Lovecraft é racista e que não deve ser mais publicada, que tem que se mudar os termos, palavras. São os caras que vão lá e tacam fogo na estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante que caçava escravos. Aí não tem contexto, não tem justificativa. Então, esta incoerência particularmente me incomoda bastante, porque a gente está diante de situações muito similares, e aí, quando se trata de Che Guevara, além de outros líderes comunistas, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, o cara lá da Coreia do Norte, sempre tem, mas isso, mas aquilo. Então esta é a ressalva negativa que eu faço em relação a Che, uma vida revolucionária. Você não tem aqui uma exaltação, uma idolatria direta em relação à figura do Che Guevara. Mas a partir do momento que você omite essas questões de preconceito, de um certo genocídio que ele praticou, você está tentando trazer somente a imagem positiva dessa personalidade Che Guevara. Mesmo diante de situações controversas, onde existem versões diferentes sobre um mesmo fato, acaba se optando sempre pela versão mais positiva à imagem do Che Guevara. Então, de uma forma indireta, traz sim, né, uma idolatria e uma exaltação para os feitos do Che Guevara. Lembrando mais uma vez que ele não queria uma democracia, mas sim uma ditadura socialista. Algo que também vimos aqui no Brasil. Obviamente, existiam pessoas que lutavam contra a ditadura militar visando, né, o restabelecimento da democracia. Mas vários grupos de esquerda, principalmente aqueles armados, eles queriam simplesmente trocar a ditadura militar pela ditadura do proletariado. E isso não sou eu que estou falando, mas pessoas que fizeram parte de partidos e também pegaram em armas. É fácil encontrar relatos em vídeo ali no YouTube, como por exemplo do Fernando Gabeira, né, que sequestrou um embaixador americano, dizendo que na verdade eles lutavam pela ditadura socialista, eles não queriam democracia. Quer um outro exemplo? O Eduardo Jorge, que também, não sei se ele ainda é do PT ou foi do PT, ele fala abertamente: a gente não queria democracia, a gente queria uma ditadura socialista. Então é preciso parar de romancear, de glamourizar determinadas personalidades históricas, como o próprio Che Guevara, que foi a porra de um sanguinário preconceituoso. Isso são fatos, não se trata apenas da minha opinião. Então, quando eu vejo pessoas exaltando Che Guevara, colocando camisetas, vocês estão defendendo a porra de um genocida. E foi um cara que, tirando Cuba pela liderança do Fidel Castro, e ali realmente teve todo o mérito, eram poucas pessoas que conseguiram encurralar o ditador, tocar ele embora de lá, tomaram o poder em Cuba, as demais ações revolucionárias do Che Guevara fracassaram e saiu fugido lá do Congo. Na Bolívia, se fudeu e foi capturado. E é dito também dentro da publicação, e pelo próprio Fidel, que não seria interessante fazer eleições. Por quê? Porque o pessoal não gostaria de ter uma ditadura socialista. Por isso que esses países não fazem eleições democráticas. Você não vai lá e faz o seu voto, vota no partido A, ou no partido B, ou no partido C. São partidos únicos.
Entendeu? Eles próprios sabem que se depender da população, da maioria, nas urnas eles perdem. Então isso fica muito claro também dentro desta publicação. Mas em suma, galera, que nota que eu dou para Che, Uma Vida Revolucionária? Eu dou uma nota 9, principalmente pelo trabalho artístico e por apresentar realmente uma pesquisa aprofundada, trazendo os principais elementos da vida do Che Guevara. Esse 1 ponto a menos, do 10 para o 9, se deve justamente a algumas omissões que eu já apontei aí na ressalva negativa que eu fiz em relação a esse trabalho. Mas ainda assim é uma obra muito interessante para se ler. Você vê toda a estratégia, como que eles elaboraram a invasão de Cuba e tudo mais. Então realmente é um trabalho histórico muito interessante. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!